Bom, voltamos. Agora vamos dar continuidade aqui ao assunto que a gente estava falando sobre as pinturas do cubismo do Picasso, tá? Ó, voltamos aqui para o nosso quadro, que a gente está falando sobre o Guernica, ou Guernica. Ó, significado de alguns elementos desta obra. Deixa eu colocar aqui para ficar fácil de ver. Ó, o touro minotauro está confrontando com o espectador com sua presença imponente. O cavalo com a língua pontiaguda, o touro aqui, ó. E o cavalo, cadê? Ó. Representa a dor das inocentes vítimas da guerra. A mãe que sofre com o filho morto no colo evoca a imagem de Pietà. Aqui, ó. Tá? De Michelangelo. Picasso distorce o corpo e representa o pescoço arqueado para intensificar a ideia de sofrimento. Veja aqui, ó, o pescoço dela, tá vendo? Rosto distorcido, pescoço maior aqui. Então, pessoal, esse aqui apesar de ser uma pintura assim muito famosa, não sei se vocês vão ter o conceito de vocês de falar que é bonita ou que é feia. Eu deixo aberto para vocês terem a própria opinião de vocês, tá? Não quero influenciar ninguém sobre a minha opinião a respeito dessa obra, tá? Do Picasso. Vamos voltar aqui para a gente ver ela colorida de novo. E ela representa uma cena triste, de guerra, o pavor daquelas pessoas, toda a tristeza que eles passaram, tá? Foi assim, objeto de crítica, com certeza, tá? E foi uma das principais obras, né? Ela é bem grandona, tá lá em Madrid, para quem quiser ver. E eu deixo vocês observarem um pouco e tiverem as suas próprias conclusões e pensarem a respeito dela. A gente consegue observar também formas geométricas, tá? Que é a característica do cubismo. A gente consegue observar os tons amarronzados, né? Terrosos, tá? E esse aspecto histórico que a gente já falou, tá bom? Então, a obra do Picasso. O Guernica tem 7 metros e 80 centímetros de comprimento e 3 por 50 de altura. É uma fantástica mistura de processos de composição. Guernica é trágica, ao mesmo tempo que revela o palpitar da vida. Em termos de conteúdo, vai mostrar sempre o palpitar da vida e a quietude da morte. É o pior retrato de sofrimento humano. Fazendo uma análise da forma, pode-se notar uma composição de estilo piramidal, baseada nos pintores clássicos. Além de transmitir uma grande emoção, a sua forma é extremamente racional, não usando cores. Essa obra se encontrava no Museu do Prado e agora está no Museu da Rainha Sofia, em Madrid. Picasso, ao terminar Guernica, em 1939, estava rico, com muita fama, mulher e filhos. Mas a sua força criadora não para. Nessa época, vai morar em Côte d'Azur, estava em Cap de Antibes, bem na ponta do cabo, em um castelo do século XVII, que foi adquirido por ele. Vai morar e pintar muito. Disse: quando eu era criança, minha mãe me dizia: se fores soldado, chegarás a general. Se fores frade, acabarás papa. Quis ser pintor e tornei-me Picasso. Tanto que o Picasso, assim, todo mundo já ouviu falar, né? Ele é muito famoso. Ele foi um dos poucos artistas, assim, que teve a sorte de terminar a vida rico, sabe? Ele pintou, as pessoas aceitaram, apesar da crítica, compraram. Então, ele foi um pintor, assim, famoso e rico. Muitos artistas não têm essa sorte, né, pessoal? A maioria não consegue, assim. Que a gente viu, não conseguiu. Por exemplo, o Van Gogh morreu pobre e louco, né? Os músicos que a gente já viu, né, que morreram doentes e pobres. Então, os artistas que têm a sorte de ficarem ricos, né? Muito excelente, né, para eles, assim. São poucos, mas acontece também.
Ó, as mulheres estão ligadas à vida artística de Picasso, que as representou em vários estilos. Observe a obra Mulher Chorando e relacione-a ao contexto da Guerra Civil Espanhola. Por que a mulher chora? Quais emoções ela transmite? Então, essa obra, ela também, A Mulher Chorando, ela também remete ao mesmo sentido da Guernica, né, que a gente viu agora há pouco. Ela também remete à guerra. Essa daí é a mulher que sofreu, né, com o filho dela que morreu na guerra, tá? Então, esse quadro, ele também quer transmitir pra gente a tristeza da guerra e as características do cubismo, né? Mas já veja que esse quadro, ele já colocou um pouco de luz, um pouco de cor, né? Já colocou umas cores, assim, já mais... Apesar de ser triste, né, ser uma figura triste, toda deformada, mas veja que ele já tem um pouco assim de... É um contraste entre a vida e a morte, tá? Como assim? A vida pelo sentido das cores que ele colocou aí, e a morte pelo sentido histórico ali, né? Do que aconteceu, o tema que ele usou para pintar esse quadro aí, tá bom? Então, deixa eu passar. Ó, a Mulher Chorando remete... Deixa eu sair da frente aqui de vocês. A Mulher Chorando remete à Guerra Civil Espanhola, tema também de Guernica. A mulher manifesta a dor provocada pela guerra, que resultou no massacre do povo. Olhos e testa deslocados na imagem transmitem a dor e o tormento causado pela violência, tá? Então, essa obra também, ela não é assim, é uma obra icônica também. Mais de 30 filmes foram feitos sobre sua vida, além de mais de 1.400 livros em 40 línguas. Para terminar, Mali descreve em seu livro, a autora do livro, né? Por estranho que pareça, esse grande e talvez o maior artista plástico de nosso século não teve e nem tem seguidores. Ai, pessoal, é porque ele não tinha Instagram, né? O que vocês acham? Ele não teve seguidores porque ele não tem Instagram, pessoal. Entendeu? Se tivesse Instagram naquela época, certeza que ele ia ter muitos seguidores, porque ele era rico e famoso. O que vocês acham, pessoal? Vamos fazer um Instagram pro Picasso? É o seguinte, não é nesse sentido, tá? De seguidores. Deixa eu explicar para vocês. Ó, eu tento achar influências do mestre, mas ninguém pode querer pintar como Picasso, porque ele foi o único, pintando o que nunca se viu. O imprevisto, ele mostrou a aventura do olhar, a festa da revelação, do encontro, a ocasião, o mistério e o risco de ousar, essas coisas tão humanas. Morreu aos 92 anos, em 9 de abril, dizendo: concordo com Dom Quixote, meu repouso é a batalha. Então, é porque assim, ela tá falando que ele não teve seguidores, no sentido de que ninguém quis pintar igual ele. Depois que ele faleceu, os quadros dele ficaram para a posteridade, ele ficou assim famoso, né, rico, famoso e tal. Só que ela não encontrou em todas as biografias, tudo que ela estudou, ela não encontrou algum artista ou pintor que quisesse seguir a mesma linha, que quisesse ser um novo Picasso, tá? Que quisesse pintar igual como ele. Assim como, por exemplo, Michelangelo, Buonarroti, Leonardo da Vinci, eles foram uns, Rafael, cada um foi um seguindo as tendências dos outros, tá? Como aconteceu no Renascimento. Então, assim, o Picasso não aconteceu isso, ele não teve seguidores no sentido de continuar usando as mesmas técnicas que ele, tá bom? Então é por isso. Entenderam a diferença? Outras obras dele, olha só. Essa obra chama Dora Maar ou Chat. Em português, Dora Maar com gato. A Chat não, Cat, né? Tá escrito Chat, não sei se é Chat ou Cat, mas olha só, pessoal, você tá vendo que tem um gatinho ali no ombro dela? Aqui, ó, um gatinho preto, tá vendo? Ela tá sentada numa cadeira. E tem um gatinho aqui. A Dora Maar, ela foi quem? A esposa do Picasso. Ela foi uma das suas 5 esposas. Ele a pintou inúmeras vezes.
Esse bom exemplar cubista retrata as mais famosas e grandes musas inspiradoras do artista. Foi pintado em 1941, no início da Segunda Guerra Mundial, na França. Então, o artista Picasso gostava de pintar, né, as suas amadas. Olha só, essa aqui já é uma obra do Glazes, tá? Analítico, né? Só de a gente olhar, só de a gente bater o olhar e ver que é as cores de tons aqui amarronzados, a gente já sabe que é analítico, tá bom? É uma grande pintura a óleo de 1912, pintada pelo Glazes. E nessa aqui, ó, Nus na Floresta de Fernand Léger. Cubismo, ó, tá vendo que é analítica? Pelas cores, você bate o olho nas cores, você vê que tons amarronzados, tons terrosos, você já sabe que é analítica. E também pela desconstrução, falei pra vocês, desconstrução, né? Tudo meio que bagunçado, assim, no quadro você não consegue identificar. Apesar que essa aqui você consegue, mais ou menos, né? O cérebro da gente consegue identificar aqui a obra, tá? Mas são analíticos. Ó, o Picasso, ele teve duas fases, a fase azul e a fase rosa. E depois ele teve uma outra terceira fase, que foi a fase preta, tá? Então, na fase azul, ele só pintava quadros azuis, com tons azuis. Foi de 1901 a 1904. 3 anos ele ficou pintando azul, em azul, tons azuis. Quando ele vai pintar sobre as ruas pobres de Montmartre, as figuras solitárias e melancólicas, figuras que vivem à margem da sociedade, é chamado de fase azul, porque o azul é que predomina em todos os tons. Então, veja, ele já teve uma fase triste durante essas pinturas dele, que ele foi visualizar o sofrimento das pessoas que vivem à margem da sociedade na rua e tal, e ele pintava sempre com tons azuis, tá? Quando se fala de tristeza, de um modo geral, o azul é o bleu, o triste. O azul tem uma ligação muito grande com o melancólico. Nunca mais no futuro vai retomar essa fase azul. Então, ele foi só 3 anos que ele passou pintando assim, depois ele mudou de fase e nunca mais ele pintou esse tipo de quadro com essas tonalidades. Então, é como se fosse assim, uma raridade, né, pessoal? São quadros assim que não tem igual mesmo. A gente não tem outro pintor igual Picasso. Isso explica tudo, tá? A característica das obras dele é somente dele. Então, veja, olha, você observa que são pessoas, né? Descalças, olha, com roupas assim, mais simplórias, né? Veja, nas ruas, né? A criancinha que parece sem roupa, a mãe segurando, né? Então, é uma fase assim, meio que triste. Aí, ele ficou feliz, depois disso. Peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Ele ficou feliz. De repente, ele se liberta dessa melancolia ao conhecer uma moça chamada Rose, que apelidou de Rose Bombom. Começou a frequentar lugares muito alegres e muito felizes. Então, ele parou de ficar triste, conheceu a Rose, resolveu ficar feliz. Aí conheceu o Braque, que foi muito amigo, começou a vender bastante as suas pinturas. Aí a sua vida se tornou feliz e rosa, né? Aí ele passou a pintar só com tons de rosa. Olha só, passou aquela fase melancólica dele, depressiva. Aí ele começou a pintar mais colorido os quadros, tá vendo? Aí aqui já mais colorido, né? Essas tonalidades assim mais... O que vocês preferem? Bonito, azul? Ou bonito, rosa? Qual que é mais bonito, azul ou rosa? Eu acho essa tonalidade azul também bonita, apesar do contexto, né? Melancólico. Mas esse aqui também tá bonito, né? Mais colorido, olha só. Eu acho que eu tô numa fase azul agora também. Tô gostando só de coisas azuis, então eu cheguei na minha fase azul igual Picasso. Eu já tive minha fase rosa, eu gostava mais de coisas rosas, agora eu tô na fase azul de gostar de coisas azuis. Eu acho que cada momento da nossa vida a gente tem uma fase de gostar de uma cor, tá bom? Eu acho que vocês também vão passar por isso, assim. Depois me contem qual que é a fase que vocês estão, assim, da vida de vocês, se é rosa ou se é azul. Então, ó, a mãe com a criança, né? Tendo uma hora de refeição, o pai com a criança, tá? Ó, outros quadros aqui, ó, o macaco. Já ficou uma coisa mais assim, alegre, né? Veja.
logicamente dentro do estilo cubista, né? Você consegue também observar as formas geométricas. E aí teve a terceira fase, que foi a fase negra. Nessa fase ele vai retratar seres cruéis, fascinantes, dançarinas sem olho, irreais, sobrenaturais, inspirando-se na cultura espanhola cheia de superstições, histórias fantasmagóricas e folclores. Ele vai entrar e sair dessa fase negra, voltando somente após o cubismo. As fases azul e rosa são as únicas que ele não vai voltar nunca mais. Tá? Então, a fase preta, fase negra, ele tentou entrar e sair de novo. Ele fez várias vezes. Então, aí começa a pintar só de preto e branco, os quadros. Olha só. Observem o quadro, pessoal, né? Apreciem, tá? Tô colocando as obras para vocês, apreciem. Observe os detalhes, as linhas. Qual que é a sua impressão? Você acha que é o que isso aí que ele queria pintar? É uma pessoa? Olha só como que esse quadro aqui é legal, né? Teve gente que já pintou esse quadro aqui. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Um minutinho aqui. Ó. Se você olhar de cá, parece que tem um rosto de frente, né? Branco. E se você olhar de cá, parece que tem um rosto preto, né? Olhando de lado. Viu que bacana? O Pablo Picasso ele já fazia. Eu já vi outras imagens, fotos que as pessoas tentaram fazer isso também. Mas o Picasso, quem foi que inventou isso? Foi o Picasso, né? Então, se você vê uma foto desse jeito aqui, um quadro, um desenho, vocês já viram assim? Eles tentam imitar o cubismo do Picasso, que é inigualável, né? Ninguém conseguiu imitar o Picasso igual o Picasso. Nem ele mesmo conseguiu imitá-lo. Olha só. Essa coisa de colocar rosto deformado, né? Um olho para de cada lado aqui. Tem o Dr. Who. Pessoal, já viram o Dr. Who? Tem uma série do Dr. Who que fala sobre o Van Gogh, né? Daí o Dr. Who lá, ele pega e fala assim, não faz igual o Picasso. Eu tive que falar pro Picasso assim que era um olho de cada lado do rosto, entendeu? Porque o Picasso lá, ele colocava os dois olhos no mesmo lado aqui e tá tudo certo, tá tudo bonito, né? Ó, a barba do rapaz aqui. Olha essa aqui. Olha aqui, gente, a íris, uma íris bem pequenininha, uma bem grandona. Vocês viram isso aqui? Ó. O que é isso aqui no nariz, tá vendo? Esse negocinho que a gente tem aqui no nariz, aí ele pegou e estendeu aqui pra colar na boca. Ó, fez ele meio, de um lado um pouquinho aqui de cabelo, e do outro lado, aqui ó, um lado aqui de cabelo, e outro lado aqui, nem sei, isso aqui é careca ou é cabelo. O que vocês estão achando? Olha, gente, observe que aqui, ó, um fundo listrado azul, vocês viram isso aqui? Um fundo aqui meio esverdeado, um tom de esmeralda, e um verde claro. Olha só. Aposto que vocês não tinham visto que tinha cor nesse quadro. Vocês só estavam olhando para o preto e para o branco, não foi? Porque a gente está falando da fase negra. Aí agora que a gente começou a observar, num segundo olhar, vocês já não viram um pouquinho de cor nesse quadro? Sim ou não? Confesso que vocês agora viram um quadro mais colorido. Antes eu só tinha visto esse quadro aqui, preto e branco. Agora eu tô olhando de novo, eu já vi que parece que tem um pouquinho de cor sim aqui. O que vocês acham? Tá vendo que essas cores que ele colocou aqui, olha que interessante o Picasso, hein? Ele colocou essas cores aqui e a gente, a princípio, olha, e o que nos chama atenção é as figuras, né? E aí, no segundo olhar, quando a gente começa a analisar, a gente já vê a parte de baixo. E esse aqui, ele já passa a ter um pouquinho de cor. Então, ele deixa de ser menos triste. Incrível, né, gente? A arte. Eu fico impressionada. Olha só. Esse aqui. Lembre-se, pessoal, é um olho de cada lado do rosto. O Picasso, ele queria pintar todos os olhos do mesmo lado. É o bocão da pessoa. Esse aqui. Ó. A fusão de dois mundos mágicos, que são as histórias folclóricas
e a arte negra vão fazer surgir no século XX uma das tendências mais importantes, que é o cubismo, tá? Então já veja que são figuras irreais, tá bom? Aí nós temos aqui uma outra, que chama Matrimônio Cômico, tá? Essa é do Picabia, essa obra, não é do Picasso. Essa. Nós temos aqui uma do Marcel Duchamp, que também quis seguir ali a tendência. Temos aqui do Robert Delaunay, que também quis seguir a tendência do Picasso. Mas, gente, a do Picasso é inigualável, assim. As características do Picasso é inconfundível, tá? Com uma dos outros, assim. Se você observar bem as técnicas, ó. Essa aqui é do Lafresnaye, Roger Lafresnaye, 14º de julho. Essa daqui do Arlequim com Violão, do Juan Gris. Enfim. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar para vocês uma atividade pra vocês fazerem, tá? Eu vou escrever lá o que vai ser feito bem certinho, tá bom? Eu vou deixar para vocês esses desenhos aqui, ó. Esse aqui que a gente acabou de ver ali, né? Deixa eu botar. A gente acabou de ver aqui no quadro aqui do Picasso. Ali, ó. Tá? Vocês vão pintá-las, tá? Pintar e postar lá pra gente. Tem que ser igual a fase negra? Não. Você pode refazer. Você vai recriar, você vai fazer uma releitura, tá? Só que você não vai precisar fazer o desenho, que eu já vou postar lá os desenhos que é pra ser feito. Você vai apenas colorir ela de outra cor, do outro jeito que você queira. Eu vou deixar essa aqui também, ó, pra vocês, tá? Que é aquela da mulher triste lá da guerra. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem qual que é. Essa, aqui, ó. Essa aqui. Tá? E aí, eu vou deixar essa outra aqui também, ó. Tá? Vou deixar essas 3. Precisa fazer todas? Não. Vai escolher só uma. Se você conseguir imprimir elas, você imprime e colore. Agora, se não conseguir imprimir, aí você vai ter que fazer a releitura. Aí você pode olhar e vai fazer exatamente igual, né? Porque ninguém aqui é o Picasso. Mas aí você pode fazer também desenhando e depois pintar, tá? Então, tem duas coisas. Dois jeitos de você fazer. Ou você imprime as que eu vou colocar. Se você não tiver como imprimir, não tiver impressora, não tiver de imprimir, o que você faz? Você olha lá na tela, tenta fazer as linhas do desenho, depois pinta. Ou você escolhe uma outra do Picasso, tá bom? E aí essa vai ser a atividade que eu vou postar para vocês lá no Ava, tá? Aí vocês vão pintar e depois vocês vão tirar a fotinho e mandar para professora, tá? Olhar. Tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês. Essa foi a nossa aula sobre o Picasso, sobre o cubismo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse assunto. E nos vemos na próxima semana. Um abraço para vocês e até mais.